paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um motivo de muita honra estar podendo ministrar a palavra de Deus nessa casa, onde Deus nos preparou, nos formou, nos moldou e nos enviou. E eu quero louvar a Deus Todo-Poderoso por essa oportunidade e agradecer ao pastor Josué pela confiança, o carinho, o cuidado. Obrigado, amado. O cuidado que sempre teve comigo, com minha família, com a minha casa. Agradecer aos irmãos que por muito tempo caminhamos juntos, pelos conselhos, pelos exemplos, pela paciência. E agradecer aos amados irmãos que tiveram a disponibilidade de estar aqui hoje para ouvir de Deus algo que Ele colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês e tenho certeza que vocês não vão sair da mesma forma que entrou. Alguma coisa Deus vai colocar no coração de vocês para que Ele inicie, Ele continue aquilo que Ele já iniciou na vida de vocês. Amém? Santo e eterno Deus, estou aqui na Tua presença, Senhor. Tu me conheces, Tu sabes da minha sinceridade, Tu conheces a minha fraqueza. Tu sabes, ó Deus, que sem Ti nada do que eu venha fazer terá valia se o Senhor não estiver comigo. Deus, que eu seja simplesmente o instrumento que vai levar a Tua doce palavra, que transforma, que restaura, que renova, que dá vida aos corações daqueles que estão aqui conosco, Pai. De forma presencial ou de forma online, que eles possam, Senhor, ouvir do Senhor aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para a vida deles. Deus, continua conosco, faz aquilo que Te apraz, Senhor, porque é isso que nós queremos viver, a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, já Te agradecemos. Amém. Pode sentar, amados. Eu queria compartilhar com a igreja. Inicialmente eu pensei de ler esse texto todo, depois o Espírito Santo trouxe algo diferente no meu coração e como nós somos obedientes ao que Ele quer, não fazemos o que queremos, eu quero ler com a igreja, está em Gênesis 39, 1 e 2. Fala assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Eu quero que vocês se atenham a essa última parte, a primeira parte do versículo 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Amém? Meus queridos, a Bíblia, ela nos conta uma história que provavelmente todos nós, de uma forma ou de outra, já ouvimos falar sobre a história de José do Egito. José teve uma história que o nascimento dele já foi um milagre. José nasceu de uma mulher que foi escolhida pelo seu pai, mas já houve um embrolho lá para ele não ter aquele casamento com Raquel. Eles precisou trabalhar mais 7 anos para ter a mulher dele, né? A mãe de Jacó, a mulher de Jacó. Então José, ele já nasce de uma mulher que ela não tinha a possibilidade de ser mãe. A Bíblia disse que Raquel era estéril. Então, tem coisas na nossa vida que parece que não tem jeito, que não tem solução. Aos nossos olhos, a situação está fracassada. Mas quando Deus tem algo na nossa vida, quando Deus escolhe a gente para nos direcionar em alguma situação, independente da situação que nós olhemos para ela, ela vai ter jeito, porque é Ele que faz. E José nasce justamente de uma barriga estéril.
Uma mulher que não podia ser mãe, tem filho, e esse filho foi um dos últimos filhos de José, ou de Jacó, que é José. E a Bíblia nos conta que José era o filho que já agradava ao pai. Jacó tinha algo diferente quando olhava para José. A atenção de Jacó para José era uma atenção diferenciada, porque ele via José um homem bonito, um menino bonito e inteligente. Daí a história de José já começa a incomodar dentro da sua própria casa. Deus escolhe José de uma forma diferente, já nascendo de alguém de uma forma milagrosa, porque ele não poderia vir ao mundo, porque a mãe dele era estéril. Mas José nasce e Deus começa a dar sonho a José. E você, amados, eu não sei qual é o tamanho do teu sonho, eu não sei qual é a dimensão dele, o que é que Deus colocou no teu coração, o que é que você planeja, mas se você ouviu a voz de Deus, creia que independente da dificuldade, independente do problema, independente das adversidades, Deus vai fazer cumprir na tua vida. Porque quem promete é fiel, ele não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação, tá? Então, com José começou a sonhar. E muitas vezes nós somos assim, nós temos os nossos sonhos e nós queremos compartilhar com as pessoas que nós amamos, mas nem sempre as pessoas que nos amam compartilham do mesmo desejo nosso, compartilham do mesmo projeto nosso. E José, inocentemente, ingenuamente, começou a compartilhar com os irmãos e até com o pai dele o sonho que Deus tinha dado. Aí José já começou a incomodar dentro da sua própria casa. Então, o que é que a Bíblia nos ensina através disso? Não se preocupe se dentro da tua própria casa alguém vai se levantar contra teu sonho, contra a tua vida. Creia naquele que te deu o sonho, porque isso vai acontecer, vai se realizar. Então José começou a falar desse sonho para os irmãos, aquilo incomodava eles, e eles começaram a ter ciúme. A Bíblia diz que eles já odiavam José por ser o mais queridinho do papai. E dentro de casa, quantas vezes nós, entre irmãos, temos aquela discussãozinha, porque um é mais preferido da mãe, ou alguém é mais preferido do pai, e José já sofria isso dentro de casa. E a Bíblia também nos fala que depois do sonho, eles passaram a odiar José muito mais, ao ponto de planejar a morte de José, depois desistiram e resolveram vender José. Para alguém que estava naquela situação, podia estar pensando assim: meu Deus, eu era o filho querido do meu pai, as melhores roupas era meu pai dava a mim, eu tinha a atenção do meu pai, e agora eu fui preso, fui vendido como escravo. Os sonhos que eu tinha de um dia meus irmãos e meu pai se curvarem a mim, acabou. Amados, eu não sei se você está passando por uma situação como José, que as circunstâncias em tua volta diz que você está derrotado, que seus sonhos foram eliminados, seus sonhos acabaram. Não desista, não desista, não saia da posição, não pare de crer naquele que prometeu, naquele que te deu teus sonhos, porque ele vai fazer cumprir, porque ele é fiel. Ele é fiel, o tempo todo fiel. E aí José vai como escravo, chega no Egito, ele é comprado pelo chefe da guarda, Potifar. E como José, ele tinha, independente dele estar fora da nação dele, ele foi levado para uma nação distante, cultura diferente, costumes diferentes, deuses diferentes. José, mesmo sofrendo todo esse ataque, todo esse golpe dos irmãos dele, ele não parou de acreditar em Deus, ele não parou de buscar o Senhor, ele não mudou a fé dele.
O problema que você está vivendo não pode mudar a tua fé. O problema que você está vivendo hoje não pode fazer você perder a sua identidade, que você é filho de Deus. Você tem um pai que é poderoso, um pai que é dono do ouro e da prata. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E José não perdeu essa identidade, não perdeu essa referência de quem ele era. E aí, mesmo como escravo, ele fazia tudo com excelência para o dono dele, que era o Potifar. E Potifar observava que tudo que José colocava a mão, prosperava. Tudo que José fazia, dava certo. Mas você acha que aí foi o ponto auge da vida de José? Não. José começa a chamar a atenção de Potifar para a situação, e Potifar começa a atribuir mais autoridade a José. Mas o inimigo, ele nunca está satisfeito em relação aos nossos sucessos, às nossas vitórias. O nosso inimigo, ele tem 3 ministérios: roubar, matar e destruir. E creia vocês, ele é excelente no ministério dele. O diabo, ele não brinca de ser diabo, mas a gente muitas vezes brincamos de ser crente. Muitas vezes nós largamos de exercer a nossa fé, de acreditar de onde nós somos, porque nessa terra, amados, nós somos forasteiros, nós somos cidadão dos céus, nós estamos aqui por um tempo. O nosso maior presente, o nosso maior tesouro é a salvação, que foi conquistada na cruz do Calvário. E às vezes nós estamos querendo olhar para essa terra, achando que aqui é o fim. Não é, aqui é a passagem. Nós somos cidadão dos céus, nós vamos voltar para casa. E quando nós perdemos essa identidade, a gente acha que as coisas que vivemos aqui concluem a nossa história, e não é assim. E com José não foi diferente. José começa a fazer esse trabalho para Potifar. A mulher de Potifar se insinua para ele, e acabou que ele ficou preso. De repente ele estava sendo já reconhecido pelo dono dele, e ele de uma hora para outra vai para a cadeia. E aí, o que é que se passa na cabeça de um jovem como José? Meu Deus, agora que as coisas estavam indo bem, as coisas estavam começando a melhorar, eu agora estou preso. Quantas vezes nós começamos algo que começa a ir bem, no meio do caminho aparece alguma dificuldade, a gente começa a murmurar, a gente começa a fazer a vontade desse nosso inimigo, que não desiste de ser inimigo, e a gente perde o foco. E José quer nos mostrar com a história dele, que mesmo ele preso, mesmo os sonhos dele, parecendo que estavam entrando em bancarrota, ele não desiste, ele continua crendo em Deus, ele continua com a fé dele firme. E aí Deus começa a dar a José o dom de revelar os sonhos. Antes Deus dava sonhos a José, e agora começa a dar a interpretação dos sonhos. O que é que Deus tem colocado na tua mão, que você acha que é insignificante? Deus vai te usar com isso que Ele já te deu. Não olha para o sonho do irmão, do vizinho, e achando que o dele é melhor do que o teu. É no teu sonho, é na tua capacidade que Deus já te deu, que Ele vai fazer com que você venha alcançar o sucesso, alcançar o que Ele tem para a tua vida. E José começa justamente a fazer isso, revelar sonho. Eu não sonhava mais, agora eu estou interpretando o sonho. E ele interpreta o sonho do cozinheiro e do copeiro, e de repente essa conversa chega a quem? A Faraó. Faraó começa a ter sonhos, e em um desses sonhos, Faraó vê 7 vacas saindo do rio Nilo, gordas, e de repente começa a sair 7 vacas magras, e as magras começam a engolir as vacas gordas. Ele acorda assustado, não entende. Depois ele tem um outro sonho com as espigas de milho, 7 espigas fortes, grandes, bonitas. Aí de repente aparece 7 espigas murchas, xoxa, esmirrada, e começa a devorar as espigas gordas.
E Faraó fica assustado, chama os magos, os sacerdotes dele para orientar, dizer, traduzir o que era aquele sonho, não consegue. E aí vem José, que poderia estar até achando que estava esquecido por Deus porque estava na cadeia. Chega alguém que vai lembrar de você. Deus vai usar alguma circunstância para mover o coração de alguém que vai lembrar de você, pelo que você fez. Então, não ache que o que você faz no seu dia a dia é insignificante e está esquecido por Deus. Não está. Deus, ele não esquece de nós em momento nenhum. E nesse momento, o copeiro fala para o faraó da história que aconteceu com ele. E o faraó manda chamar José. Ele conta o sonho para José, José interpreta e mostra: o que Deus está fazendo com o senhor é que essas 7 vacas gordas, como as espigas maduras e grandes, representa que você vai ter durante 7 anos na terra muita fartura, muita abundância. Mas logo em seguida virão 7 anos de vacas magras, de espigas esmirradas. E aí Faraó fica um pouco meio assustado com aquela informação, porque ele não sabia o que fazer com aquela informação. Ele não sabia o que fazer. E aí ele procura saber. Aí José fala: o senhor deve agora procurar, porque ele não procurou. José não procurou proveito próprio, tirar um proveito daquela situação. E aqui a gente precisa aprender mais algumas coisas. Muitas vezes vão chegar pessoas para nós, nos pedir conselhos, pedir orientações. Deus está te usando para você orientar, para você ser bênção na vida dessa pessoa, e não você se aproveitar da situação daquela pessoa para tirar proveito. José podia muito bem dizer para Faraó naquele momento: eu posso resolver esse seu problema, Deus já me mostrou para interpretar, eu posso mostrar como é que o senhor resolve isso. Não, José não fez isso. José não se aproveitou da situação. José falou: o senhor pode procurar alguém que seja inteligente, que seja sábio, e que vai te orientar como o senhor deve fazer para aproveitar esse período de vacas gordas e sobreviver nos períodos das vacas magras. Só que o faraó não era tolo, não era bobo. O faraó falou: onde a gente vai encontrar um homem que tenha sabedoria dessa? E aí ele fala lá assim no versículo 41, dizendo, deixa eu ler para vocês aqui. Ele diz: cadê? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre essa tua terra, e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Junte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer toda a terra durante 7 anos de fome que haverá no Egito. Esse conselho foi agradável aos olhos de Faraó e a todos os seus oficiais. E aí disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem com este em quem há o Espírito de Deus? Faraó percebe que José tinha algo diferente. Faraó percebe que a sabedoria que nós temos não é mérito nosso, é de Deus. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes. Nada que nós temos, nem o que somos, vem de nós, amados. E é um dos erros que a gente comete, é achar que nós somos o bom. O bom, a Bíblia diz que o único bom é Deus. E quando nós queremos roubar essa glória que é para ser dada unicamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e trazemos essa glória para nós, a gente se perde na nossa caminhada, porque a gente perde a nossa referência de quem somos. Nós somos servos, nós somos filhos de Deus. E José,
exalava isso. Tanto é que Faraó fala: onde nós vamos encontrar um homem com o Espírito de Deus? E ele fala: vai ser você. Você já mostrou através da sua conduta, da sua sabedoria, como resolver essa situação. Será que nós, nos nossos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, nós lembramos que tudo isso que nós estamos vivendo é para ser atribuído a Deus? Ou queremos essa honra para nós? Eu consegui isso e aquilo, eu faço isso e aquilo, Quando nós nos colocamos no lugar de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas quando nós colocamos ele no lugar devido, é ele que nos exalta, é ele que nos honra. E José sabia fazer muito bem isso. Aí Faraó, percebendo a relação, a intimidade que José tinha com Deus, coloca José no lugar do homem abaixo de Faraó mais importante do Egito. José começa a administrar aqueles anos de fartura na terra. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para alguma coisa. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos de bênção na nossa vida, mas nós não reconhecemos isso como bênção, porque a gente não olha para agradecer a Deus o que Ele já nos deu. Nós estamos olhando para a bênção que é do vizinho. E aí, ao invés de eu agradecer o que Deus fez na minha vida, eu começo a olhar para o vizinho e dizer: Senhor, por que o pastor Orni é tão bonito assim, Senhor? Eu me esforço tanto. Por que o Senhor fez aquele homem? Eu paro de agradecer a Deus pela beleza natural, que eu sou exclusivo. Olha o que o pastor Manassés falou aqui: nós somos únicos. Por que eu me preocupo com o terreno do vizinho e não atento para agradecer por o terreno que Deus me deu? Você tem bênção na tua vida. Se você parar para observar hoje as bênçãos que Deus já fez na tua vida, você não estaria preocupado em olhar a bênção da vida do outro. Você ia pegar essas bênçãos e Deus, através dessas bênçãos, ia transformar a sua vida. Porque o inimigo, ele quer que nós venhamos fazer o que ele sabe que entristece o coração de Deus. Porque quando eu murmuro que algo não está bom na minha vida, que algo não está certo, que poderia ser melhor, nós estamos dizendo para aquele que é detentor do controle, do poder, da honra e da glória, aquele que sabe o amanhã antes do hoje, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, nós dizemos para ele: ei, o Senhor errou comigo, o Senhor falhou, a minha vida não está boa, porque é o Senhor que tem o controle da minha vida, e eu vivi nessa vida miserável. Amados, se você olhar para dentro da sua vida, o salmista fala: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se nós pararmos para refletir as bênçãos, os livramentos que Deus já nos deu, livramento de morte que nós não chegamos nem a ver, Deus nos livrou. Os livramentos que nós vimos, é milhares de motivos que nós temos de agradecer a Deus e não de murmurar. Porque quando a gente murmura, a gente atrasa a nossa bênção. Não é que Deus vai parar de te dar a tua bênção, porque Deus não volta atrás. Aquilo que está preparado para nós, Deus vai fazer. Mas nós é que muitas vezes não estamos prontos para receber a bênção que Deus tem para a nossa vida. E José, ele conseguiu levar esse entendimento para Faraó, ao ponto de ele atribuir para um hebreu o homem mais importante do Egito abaixo dele. Abaixo de Faraó não tinha ninguém mais importante no Egito, e poderia ser um egípcio. Mas por que ele deu a José? Porque José refletia, exalava a presença de Deus. Não importa se você está na prisão, não importa se você está passando dificuldade, não importa se você está enfermo numa cama, não importa se você está andando de carro ou se está andando a pé, você exala o perfume de Cristo. As pessoas olham para você e dizem: eu quero ouvir a voz daquele homem ou daquela mulher, porque eu sinto paz quando eu estou do lado dele.
Muito fácil a gente querer de Deus que Ele nos dê uma bênção, mas como Ele vai dar a bênção para alguém que não está pronto para receber? Nós somos pais. Quantas vezes nós damos não ao nosso filho porque a gente sabe que aquilo que ele mais almeja vai prejudicá-lo? E a Bíblia diz que nós que somos maus sabemos escolher o que dá aos nossos filhos, quanto mais ele. Amados, quando eu era jovem, eu já tinha meus 20, 21 anos, adulto, eu gostava muito de ouvir meu pai. Meu pai, ele não se converteu ao cristianismo, mas ele tinha uma fé diferente. Eu nasci num lar católico, não conhecia a palavra de Deus até então, mas eu ficava impressionado com a sabedoria que meu pai tinha. Meu pai era um homem que ele foi criado na zona rural. Meu pai estudou só até a 4ª série. E com minha mãe, ele foi para a escola para namorar com a professora, para aprender a escrever. E minha mãe que alfabetizou meu pai. Mas meu pai tinha uma sabedoria diferente de muitas coisas que a gente vê hoje no dia a dia. Meu pai ensinou alguns princípios que hoje que eu conheço a palavra de Deus, eu vejo que muitas coisas ele não leu na Bíblia, mas saiu da Bíblia. E ele dizia para mim: meu filho, o homem que não honra a sua palavra não tem valor nenhum. Em tudo que você for fazer na vida, se você deu sua palavra, honre. Se precisar tomar prejuízo, tome, mas honre a sua palavra. O que é que a Bíblia nos diz? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Nós nos comportamos assim? Quando as coisas dão ruim para a gente, será que a gente mantém a nossa palavra? E aí ele me contava algumas histórias que ele era muito observador. Meu pai, ele nos criou, a fonte de renda dele era um bar. E ele observava muitos amigos, ele era muito popular na cidade aqui de São Gonçalo dos Campos. E ele tinha 3 amigos, que esses homens, eles eram muito bem empregados. Todos 3 trabalhavam na Petrobras. E se eu estou falando há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, a Petrobras era a Petrobras, não é a Petrobras de hoje. Era a Petrobras que tinha muitas vantagens. E ele chegava para me contar e falava: filho, eu já estava recém-formado, já estava começando minha vida profissional. E ele falava: meu filho, eu quero te mostrar 3 exemplos aqui que você precisa aprender com isso. Eu não estudei, mas você estudou e eu quero que você tire exemplo da vida dos outros. Você não precisa errar para aprender. Você aprende com alguém que errou e não faz a mesma coisa. Aí volta de novo para a palavra e diz que o inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E aí meu pai pegou esses 3 amigos, 2 eram irmãos de sangue, e ele gostava muito de namorar. E ele tinha muitas mulheres, e cada uma dessa mulher ele mantinha, sustentava. E como São Gonçalo é uma cidade pequena, ele não podia ter um carro, porque se ele estivesse na casa de uma, a outra ia saber que ele estava lá. Então qual era o meio de ele se esconder? Ele andava de bicicleta. Ia na casa de uma, saía de bicicleta para outra, e ele tinha umas 4 ou 5 mulheres. Mantinha essas mulheres com aquele padrão de vida que ele tinha, mas era o que ele tinha. Ele só tinha uma casa e uma bicicleta, e ganhava muito bem. Aí tem o segundo, que esse casou com uma mulher nobre da cidade, uma mulher da família, aquelas famílias dizem: é fulano de tal, já viu? Aquele pessoal que o nome já dizia quem era o currículo da pessoa. E um desses veio de uma família, não era pobre, mas era uma família mediana, mas casou com uma mulher nobre, a filha de alguém nobre da cidade.
E esse cara viveu o padrão de vida dele no nível da família da mulher, que era uma família nobre. Ganhava bem, vivia bem, tinha uma casa boa e tinha um carro bom. Todo ano esse cara trocava de carro, mas parou aí. Ele tinha uma casa boa e um carro bom, todo ano trocava de carro. Vivia na sociedade. O terceiro é irmão desse segundo. Ele casou com uma mulher normal, não era da nobreza, mas é uma de família boa. Esse cara era mais simples, ganhava bem, tinha a vida dele tranquila, tinha uma casa boa, tinha um carro mediano, não precisava ser um carro de ponta como o irmão, e não fazia extravagância com o carro, trocava carro de 3 em 3 anos, 4 anos, ele trocava um carro. E esse cara juntou reserva, que anos depois esses 3 homens se aposentaram. Quando se aposentaram, aí a gente vai ver agora a diferença da coisa, porque às vezes a gente quer colher uma manga e esqueceu que a gente não plantou o caroço. Como é que eu vou colher uma manga se eu nem plantei o caroço? Então a gente precisa de algo chamado tempo. O tempo das coisas acontecer, da semeadura até a colheita, existe um prazozinho para acontecer as coisas. E por que eu estou falando agora que eles se aposentaram? Porque é o tempo dessa vida dele acontecerem. E aí, esse rapaz se aposentaram, o que tinha bicicleta continuou com a bicicleta, diminuiu as mulheres, porque perde algumas regalias quando aposenta, não tinha mais tanta mulher. O segundo se envolveu na política para ver se melhorava a condição de vida, foi candidato, foi vereador lá na cidade, mas continuou naquele mesmo padrãozinho. E o terceiro, que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, ele, com toda essa reserva, porque ele não extravagava o dinheiro que ele ganhava, ele não pegava a semente dele e jogava fora, ele replantava. Porque é um princípio que a Bíblia nos ensina da semeadura. É implacável, vai acontecer. Quem muito planta, muito colhe. Quem pouco planta, pouco colhe. É inevitável. E são 3 homens que nenhum são cristãos, conhecedores da palavra. Mas o princípio de Deus, ele não volta atrás. É princípio, vai acontecer. Então o terceiro pegou todas essas reservas que ele fez durante os anos, abriu um material de construção. Hoje esse cara o material de construção dele da cidade é o maior e ele é distribuidor de 2 produtos, que é telha Eternit e madeira. E ele concorre com os caras daqui de Feira. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: como é que um virou milionário? Esse terceiro é milionário hoje. O segundo tem uma vida boa, porque tem um salário bom, mas parou nisso. E o primeiro, que foi sempre extravagante, não passou da casa da bicicleta. Mas os 3 não ganhavam o mesmo salário? Não tinha a mesma renda? Porque as vidas deles 3 são diferentes. A gente está no culto do empreendedor. Querer o resultado do outro é muito fácil. A gente olha para o resultado, mas a gente precisa olhar a história. Se olhasse para a vida desses 3 homens, no ponto final, eu ia dizer: esse é um derrotado, o daqui sobreviveu, o daqui é um homem de sucesso. Mas como foi a história deles? É só o final que conta? Ele pagou preço, ele abriu mão de trocar de carros bons, de extravagar, de gastar em festas, roupas caras. Investiu. Então, amados, eu costumo ensinar aos meus filhos, que eu aprendi durante esses anos da minha vida, que a prosperidade, ela é irmã gêmea da economia. Você nunca vai ver um milionário extravagante. O milionário que extravaga é aquele que ganhou fácil, mas aquele que construiu, que não era nada e foi construindo degrau por degrau, ele não joga o dinheiro dele fora. Ele tem vida boa, mas ele não joga o dinheiro fora. Então, se a gente quer aprender, isso é princípio. Como é que eu posso pegar a minha semente que Deus me deu para jogar fora?
Aí eu quero voltar para uma área mais simples. Como somos nós dentro de casa? Quando a gente come uma comida, o que sobra a gente joga fora. A gente olha para aquela comida, não gostou, joga fora. Semente. Uma roupa, a gente compra uma roupa, logo em seguida a gente já não quer mais usar, vai comprar outra. É semente. Como é que a prosperidade do Senhor vai te alcançar? O resultado vai chegar, mas existe esse tempo, o prazo para as coisas acontecerem. Porque a Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Eu faço o meu papel, plantar, colher, mas quem vai multiplicar minha colheita é o Senhor, não vem de nós. Mas eu também não posso pegar o que Deus me deu, por menor que seja, e jogar fora, e depois reclamar de Deus porque minhas coisas não deram certo. Eu não posso fazer isso. Quer ver um outro exemplo? Ó, a viúva, o marido dela, ela morre, o marido morre, ela tem os 2 filhos e chega o credor na porta para levar os filhos, porque naquela época, se você tivesse uma dívida e não pagasse, você entregava seus filhos para quitar a dívida. O que é que ela fez? Foi ouvir a conversa do vizinho, do irmão? Não, vou buscar a resposta da pessoa certa. Foi buscar um homem de Deus, Faraó, para não passar apertado nesse período das vacas, ele foi ouvir alguém que tinha o Espírito de Deus. Para quem que você recorre na hora dos seus problemas? É para o agiota? É para o banco? É para a vizinha? A gente tem um grande erro na igreja, pastor. A gente tenta de tudo. A gente está com um problema, se for problema de saúde, vai no médico, vai comprar remédio, vai na farmácia. Se for problema no casamento, ouve um, ouve outro. Se a gente está com problema financeiro, procura de todas as formas. Depois que a gente tenta tudo, aí fala assim, agora só Deus. Não é assim que a gente faz? Não, agora eu já tentei de tudo. Agora só Deus vai resolver o meu problema. Está errado. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se vai ser acrescentada é porque você não tem, mas quem acrescenta é Ele. Então a gente está com problema, não vai procurar saber dos outros, não vai procurar na porta errada, procura de Deus, Senhor, porque Ele está disposto a te ajudar, Ele está disposto a resolver esse seu problema, porque Deus é especialista em resolver problema. E a gente inverte, a gente tenta tudo para depois tentar Deus. Deus olha assim, meu Deus, não aprendeu. Aí vem Ele de novo, já fez, quebrou a cara e eu estou aqui esperando Ele falar comigo. É um simples dobrar de joelho, Ele está ali do teu lado. Nossos problemas têm ideias, amados, que ao longo da minha vida, eu agora, pela misericórdia de Deus, eu estou vivendo nos Estados Unidos, nós somos pastores de casais lá nos Estados Unidos, e quando eu recebi essas profecias, levaram 13 anos para acontecer, e nem eu acreditava muito, mas as coisas foram acontecendo. Cada dia aconteceu uma coisa que eu vi em 2006, eu fui para lá em 2019, e eu falei, rapaz, falou isso e aconteceu. Já fiquei em dúvida. Aconteceu a segunda, eu falei, meu Deus, vai virar pastor. Eu falei, não quero virar pastor, não quero. Virei diácono, presbítero. Estados Unidos vira pastor, numa igreja que eu não queria ir. E lá, Deus está fazendo coisas que eu falo assim, Senhor, eu não sei falar inglês, a não ser I love you. E todo mundo aprendeu isso. Hoje eu já aprendi a falar mais 2 palavras, é thanks, I am sorry. Obrigado e desculpa, sinto muito. E Deus me levou para um país que eu não conheço a língua, não sabia o que ia fazer, minha profissão não serve para nada lá, não sabia como ganhar dinheiro. Mas Deus falou para mim, quem te sustenta sou eu, é eu que te sustento.
E no meio da pandemia, Deus me deu eu no chuveiro orando: Senhor, está difícil, o dólar era 3,80, Jesus, já está em 5. Como é que eu vou fazer? Meu dinheiro eu ganho do Brasil para eu viver lá. E converter antes para 3,5 e agora converter para 5, você sabe que o dinheiro era desse tamanho e fica assim. E eu orando: Jesus, o Senhor disse que ia me manter, pai, eu estou aqui, eu não sei o que fazer. No meio da pandemia, no chuveiro, Deus me deu a ideia. O que é que você sabe fazer? O que foi que o profeta disse para a viúva? O que é que você tem em casa? Eu só tenho uma botija de azeite. Mas com uma botijinha de azeite você vai pagar a dívida que os caras querem levar meus filhos? É o que você tem em casa que ele vai usar, amado. Não espera ele te dar algo sobrenatural, não. Ele já te deu. Ele já te deu. A grande sacada está na tua mão. Para ouvir o que é que ele quer fazer com o que está na tua mão já. E aí eu chorando no chuveiro, que eu gosto muito de orar chorando no chuveiro, viu, gente? Tem gente que gosta de ficar no quartinho secreto. Deus aparece comigo muito no chuveiro. Eu falei: Jesus, o negócio do banho é para lavar. Ele tira esses pecados e o Senhor me renova. E aí, Deus me deu uma ideia. Você gosta de... não trabalha, né, com imóveis no Brasil? Entra nesse ramo aí. Saí desse dia de casa, falei com minha esposa. Falei: amor, Deus me deu uma ideia aí que eu acho que o negócio vai acontecer. Quando menos espera, ó, o negócio na minha mão apareceu. Vieram atrás de mim para me oferecer isso. Sabe por quê? A Bíblia diz que o justo não corre atrás de bênção. É a bênção que dá carreira em você. Você não quer, ela tem, é sua, é mesmo, venha. Ela está correndo atrás de você. Mas tem que ser justo. Tem uma outra passagem na Bíblia, em Salmos, que diz que aos meus amados eu dou é quando dorme. Não precisa fazer muito esforço, não. Não é na força do braço que a gente conquista as coisas. Porque Deus já preparou o que tem para você lá, amanhã está pronto. Você só precisa estar na posição para receber. E aí, entra a pandemia, uma agonia. Falei: como é que um país de turismo é para eu trabalhar com casa de férias, de turismo? Começou a pandemia, não vem turista nenhum. Eu falei: Jesus, não, é brincadeira, né, pai? É para eu ter casa para turista e não tem turista. E aí, Deus errou? Deus me deu uma ideia louca? José estava na cadeia, Deus errou com ele? Deus não erra. A gente que tem que crer até o fim, mesmo que não pareça, creia. E aí eu chorando de novo no chuveiro, eu falei: Jesus, entrou a pandemia, fechou as fronteiras, não entra um turista nos Estados Unidos. Como é que a gente vai alugar essas casas para quem? Amém, glória a Deus. Sabe foi o que ele me disse? Eu sou o teu orvalho. Eu falei: Jesus, orvalho? É, eu vou te dar a dose suficiente para te manter vivo. Não se preocupe com pandemia, eu te sustento. Para a honra e glória do nome de Jesus. A gente passou esse período da pandemia, as casas alugavam dos outros, tudo puro, e as nossas alugavam. Eu falei: Jesus, tu é fiel, Senhor. Porque eu confiei nele, meus irmãos. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele já te deu? Qual o projeto que ele já botou na tua cabeça? Qual foi a ideia que ele já te deu? Porque às vezes a gente pensa que vai chegar alguém com um grande projeto, uma grande empresa. É uma ideia. É através da ideia. Ele vai mudar a tua chave. Ele vai mudar a tua história. Porque Deus não nos criou para a gente ter vida medíocre, não, amados. Olha como é a oração que Jesus nos ensinou. Pai, faz a tua vontade assim na terra como é no céu. Ou seja, no céu a gente tem vida de miséria? Tem? É vida de bênção. A gente vai andar em rua de prata e de ouro, ó, os castelos lá tudo bonitão, mansões celestiais. Se a vida na terra tem que ser igual à vida do céu, por que a gente vive essa vida de miséria aqui? Porque a gente esqueceu que a gente é filho. A gente esqueceu que é filho do dono do ouro e da prata. A gente olha para a circunstância e esquece de olhar para o nosso pai. Não tem problema que nosso pai não resolva.
Os problemas na mão do nosso pai é fichinha. Pandemia não pegou Deus de surpresa não, meu querido. Coronavírus, quem é coronavírus para o nosso Deus Todo-Poderoso? Quando começou a imagem lá nos Estados Unidos, morrendo gente, tudo quanto é canto, as igrejas fechou tudo, para tudo, fecha tudo. Falei, amor, não vou recuar não. Se for para a gente passar pegando o coronavírus, a gente vai passar na fornalha, mas Deus está conosco. A gente dá culto de, tinha um GC de casais em casa, toda sexta-feira, e dia de quarta-feira tem um curso do casado, tipo casado para sempre aqui, lá na Lagoinha, bem casados. E a gente continuou dando aula a casal, porque tinha muito casal querendo se acabar, porque não aguentava mais ficar dentro de casa com o marido, e nem com a esposa. Os casamentos começaram a ficar fragilizados, porque não aguentavam ficar tanto tempo junto, não tinha costume de andar junto. E a gente foi levado para os Estados Unidos para ajudar casais. É a pandemia que vai paralisar a gente? Não vai não, enquanto ele mandar eu estou andando. E nós fizemos o GC, todo mundo parado, online. Eu falei, meu, não é online não, é olho no olho. Vem aqui para casa. O povo entrava de máscara, falou, ó, tem álcool gel, tem máscara, faz à vontade. Agora, você crê na palavra de Deus? Crê? Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará na minha casa. Agora não é falar da boca para fora não, é falar e viver. E lá dentro, pastor, nos dois grupos, de quarta e o de quinta, pessoas pegaram Covid, e a gente lá abraça todo mundo sem máscara, abraça, beija, e glória a Deus, a gente não pegou não. É viver isso. A gente muda, mas ela não muda. Então se você, amado, está com alguma ideia, algum pensamento, algo que Deus colocou na tua mente, é aí que Deus vai fazer acontecer. É através desse pensamento, dessa ideia, desse azeite que está na tua casa, que Deus vai fazer você viver abundantemente. Amém?